Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de Educação Física e o assunto da vez é sobre os Jogos Olímpicos. Sem perder tempo, vamos lá! Vocês estão observando essa figura? Alguns homens, eles estão praticando jogos na antiguidade clássica. Como assim na antiguidade clássica? Há muitos anos atrás. Observe, antigamente os homens eles disputavam jogos que eram esportes, né? Os esportes são originados dos Jogos Olímpicos. Ele não praticava esses esportes com roupa. Por isso que essas figuras mostram que apenas um está coberto, né? Que deve ser algum tipo de árbitro. Mas vamos lá. Segundo o que a história conta, esses Jogos Olímpicos eles surgiram no ano de 776 a.C., então antes do nascimento de Jesus Cristo. A cerimônia era um tipo de homenagem aos deuses, né? E os homens eles queriam homenagear os deuses, mostrando quem era o mais forte, o mais vigoroso, o mais capaz. E esses jogos aconteciam de 4 em 4 anos. Um dos princípios desses jogos era promover a união entre os povos, uma espécie de ritual religioso mesmo, como se fosse praticar a união. A união faz a força. Na história da humanidade, observamos diferentes formas de manifestações esportivas. Então, esses Jogos Olímpicos, eles surgiram lá na Grécia Antiga, né? Eram considerados jogos gregos e, com certeza, era um tipo de manifestação esportiva na era da Antiguidade. Eu trouxe para vocês esse mapa mundi que está representando onde é que está localizada a Grécia Antiga. Vocês estão vendo o tópico 1, o número 1? Essa bolinha é como se fosse o nosso país, o Brasil. Está localizado aí nesse continente, no continente sul-americano. E aquela bolinha vermelha ali, abaixo do número 3, é a Europa. Então, a Grécia, ela fica localizada aí, nesse pontinho. Tá vendo a distância entre eles? Entre o Brasil, onde nós vivemos, e a Grécia? Então, é aí onde surgiram os Jogos Olímpicos. Aqui temos a figura de Zeus, né? Lembrando que a gente conhece ele dos desenhos animados, né? O pai dos deuses, tem Deus Poseidon, tem Deus Ares, tem vários deuses, tem Hera, né? Mas ele era o todo-poderoso da época. Então os homens eles queriam homenagear Zeus na época. Aqui temos uma figura bem meio apagada, meio histórica, né? É Olímpia, a cidade da Grécia, onde se originaram os Jogos Olímpicos. Então, os homens se reuniram, os gregos, né, se reuniram e disputaram vários jogos aí, várias competições esportivas nessa cidade. A Olímpia, não esqueçam, hein? E os tipos de provas que eles realizavam na época eram atletismo, lutas, corridas, né? Eram vários tipos de jogos. Eu vou até mostrar para vocês algumas modalidades. E engraçado é que o troféu que eles ganhavam não era troféu nem medalha. Antigamente eles ganhavam uma coroa de louros, um arbustinho na cabeça e tudo ok. Era o melhor prêmio, eles se achavam os heróis. O mais forte, o mais vigoroso e o mais capaz, né? Temos aqui a representação da coroa de louros. Aqui, algumas modalidades esportivas da antiguidade clássica, lá na Grécia Antiga. Não esqueçam onde é que surgiu os Jogos Olímpicos? Na Grécia Antiga. O estádio era uma corrida de 192 metros. O de Aulos era outra corrida de 384 metros, diga aí. Pugilato era um tipo de luta. E olha só como ela era agressiva. Essa luta ela terminava quando um dos atletas ficava inconsciente ou desistia. Nossa, eu não queria lutar. Tem a tetripão, corridas de carroças puxadas por 4 cavalos, corridas de quadrigas. Quadrigas é um apelido para dizer que as carroças elas eram puxadas por 4 cavalos. Enfim, temos aqui a apene, que era uma corrida também com carroças. Nesse caso, era apenas uma mula, né, que puxava a carroça com um homem. E a calpe, que era corrida com éguas. É só você montar no cavalo e correr, né? Pra ver quem é que chega primeiro no destino. Na linha de chegada, né? Então, após um longo período, os Jogos Olímpicos, eles começaram lá em 776, né? Como eu já falei. Mas eles tiveram sua parada por conta das guerras e vários conflitos. Enfim. Aí só lá em 1896 que eles ressurgiram novamente, né? Voltaram às atividades na cidade de Atenas. Então temos aqui a figura da cidade de Atenas. Eu trouxe algumas figuras aí
dos Jogos Olímpicos contemporâneos, porque é interessante, né? Inclusive esse ano tem Jogos Olímpicos, eu espero, né? Era para ter sido ano passado, mas adiou, e esse ano talvez tenhamos aí a disputa dos Jogos Olímpicos. Vamos lá? Reconheçam aí algumas modalidades. Eu já reconheci o vôlei de praia, já reconheci o handball, levantamento de peso, a natação. Vamos lá. Bandeira olímpica. Muito importante saber isso. A bandeira olímpica, ela tem 5 anéis e cada anel representa a união entre os continentes. Vocês observaram aquele mapa que eu mostrei no início do vídeo? O mapa que tem os 5 continentes? O americano, a Europa, a África, a Oceania, a Ásia. Então, cada um anel desse representa um país. Um país não, um continente, desculpa. O país é o Brasil, né? Que ele pertence ao continente americano. Vamos lá. A Europa é o continente europeu e ele está representado pelo anel azul. O anel amarelo representa a Ásia, o anel preto representa a África, o anel verde representa a Oceania e o vermelho representa a América. Temos uma curiosidade aí, ó. Na Era Moderna, quando ressurgiram os Jogos em 1896, né? Os Jogos Olímpicos eles foram retomados em Atenas, naquela cidade que eu lhe mostrei, por iniciativa do francês Pierre de Fred, conhecido como o Barão de Coubertin. Nesta primeira Olimpíada, na Era Moderna, participaram 295 atletas de 13 países, disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas foram premiados com medalha de ouro e um ramo de oliveira. Olha, o negócio melhorou, hein? Na Era Moderna, na antiguidade era só coroa de louros, né? Agora já ganharam, além do ramo de oliveira, ainda ganharam uma medalha de ouro, muito bom. E os mascotinhos? Os mascotinhos, eles fazem parte dos Jogos Olímpicos também. É uma forma meio descontraída e animada de animar, né? Aí a disputa de representar, cada mascote ele representa algo importante que tem no seu país. Aqui ao lado esquerdo, nós temos Vinícius e Tom, que eles representaram as Olimpíadas do Rio aqui no Brasil em 2016, né? O Vinícius, ele representa a fauna, que são os animais, e o Tom, que é o verdinho, uma plantinha, representa a flora, que são as plantas, né? São as nossas riquezas vegetais que temos aqui no Brasil. Modalidades de Jogos Olímpicos contemporâneos. Então vamos ver. O atletismo. O atletismo envolve tudo isso, ó. Corridas, saltos, lançamentos e arremessos. Um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos e disputado desde Atenas de 1896, a primeira edição da Era Moderna. Não podemos esquecer, hein, que os Jogos foram retomados no ano de 1896. Sempre existe essa retomada. É a primeira edição da Era Moderna. Distribuiu o maior número de medalhas, 141, sendo 47 de ouro. Muito bom. Aqui temos algumas provas para encerrar esse vídeo, que ele já está ficando muito longo. Temos algumas provas do Jogo Olímpico Contemporâneo, que é a nossa época. Temos o badminton, que é aquele jogo com a raquete e a peteca. Temos o basquetebol, um esporte coletivo. Temos o boxe, que é um esporte individual, né? Luta contra o outro. Canoagem, slalom, tem outros tipos de canoagem. Pronto, vamos finalizar relembrando que o ano passado, Tóquio, que ia sediar os Jogos Olímpicos, né? Mas por conta da pandemia, infelizmente, teve que ser adiado, né? O importante é manter a nossa saúde e a saúde dos atletas. Então, se tudo melhorar, esse ano será realizado lá em Tóquio, os Jogos Olímpicos. Entre os dias 24 de julho e 9 de agosto, na capital do Japão. Será a segunda vez que a cidade recebe a Olimpíada. A primeira foi em 1974. Então, boa sorte para todos os atletas brasileiros. Estaremos torcendo, assistindo pela televisão. E vamos agora parar de conversa e vamos para a atividade do dia. Quer dizer, a atividade da tarde. Vejo vocês no grupo do WhatsApp.